fui classificado para IFON 2024. Eu só tenho a agradecer ao curso, né, ao Fabricad, e também ao professor Alexandre por ter feito parte dessa conquista minha. Foi no próprio ano de 2021 que eu acabei conhecendo o Fabricad, meus amigos, né, que já tinham acesso ao Fabricad. E desde 2021 eu venho utilizando ele. Chegou 2023, o ano que eu comecei a ter melhores resultados com as provas militares, só aparecer lá na lista dos classificados, né? Eu só tenho a agradecer ao curso, né, ao Fabricad, também ao professor Alexandre por ter feito parte dessa conquista minha, que é muito importante para mim, e que eu também vou continuar estudando, né, para cada vez mais conseguir melhores resultados nas outras provas, como a AFA, Escola Naval também, quem sabe. Muito obrigado, professor, e muito obrigado ao Fabricad. Galera, essa parte que a gente vai ver aqui hoje é bem importante para a FUVEST e para outros vestibulares específicos, porque é uma parte que normalmente no ensino médio não é dado muito corrido, muito mal dado, e acaba que o pessoal, quando chega e vê isso aqui em prova, tem que saber muito bem afiadinho para poder passar e conseguir a nota da aprovação. Essa parte se chama movimento harmônico simples. Galera, isso daqui é uma matéria bem maneira, bem interessante, que sei lá por que o pessoal fica demonizando, falando que é difícil. Não é, tá? Isso aqui é bem maneiro e você já viu. Na verdade, você já sabe o movimento harmônico simples e você agora vai descobrir os detalhes a respeito do movimento harmônico simples que não tinham sido comentado antes, tá? Você já viu esse desenho aqui, por exemplo, antes de ter um bloco atrelado a uma mola. Então, o MHS é justamente aqui a abreviação para movimento harmônico simples. E assim, quais são as duas principais características de movimento harmônico simples, né? Que eu estou dando como exemplo o sistema bloco aqui com a mola, mas não vai ter somente ele como representante de um MHS, embora seja o mais usado. Então as duas coisas principais que você tem que saber são isso aqui, gente. Ele é um movimento periódico, ele é um movimento oscilatório, ou seja, fica num vai e vem eterno. E periódico é que tem um tempo definido para aquilo se repetir. É aquele T maiúsculo mesmo, que até você usava nas funções seno e cosseno, lá em matemática. É aquele T maiúsculo que você usava lá em movimento circular uniforme, lembra? O período. O período, se você não lembra, tudo bem, vamos ver agora, é aquele tempo para as coisas ficarem se repetindo igualmente naquele intervalo, que pode ser de 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. 3 segundos que ele leva aqui, ó, para ir para cá, voltar e passar por isso aqui de novo. Aí, novamente, mais 3 segundos ele vem e volta. Mais 3 segundos ele vem e ele volta. Esse é o período, tá? O tempo que ele leva para completar uma repetição completa vai ser o período, tá? Pode ser 1 segundo, pode ser 1 minuto, por aí vai. E oscilatório, geralmente, nas questões, ou você vai ter um movimento que realmente é um sistema do bloco com a mola, ou aquele pêndulo, tipo aquele pêndulo do relógio antigo, aquele pêndulo simples, né? Aquele relógio à moda antiga, que fica assim, indo e voltando. Aqui é o exemplo. Então pode ser oscilatório, totalmente na horizontal, ou aquele movimento que é uma curvinha, mas você vai ver que essa curvinha aqui, ela tem uma abertura de tal maneira que essa curvinha é bem suave. Ela é quase uma linha reta, tá? Então ele tem que ter essas duas características. Além disso, as funções gerais dele, ou seja, posição, velocidade e aceleração, são funções harmônicas. E o que é que isso aqui significa? Função harmônica, galera, é seno e cosseno, tá? Então a descrição aqui da posição, velocidade e aceleração desses movimentos vai ser dado por um seno, vai ser dado por um cosseno, tá? E eu quero que você saiba isso aqui muito bem. Então o exemplo aqui é justamente esse sistema aqui, que eu tenho um bloco ligado a uma mola. Atenção que aqui eu estou fazendo meu exemplo sem atrito, tá? Se eu colocasse atrito, as coisas seriam diferentes. Você vai perceber que em todos os exemplos que eu vou fazer, vai ser sem atrito, seja com o chão, seja no caso do pêndulo simples, sem atrito com o ar, tá? Porque senão a gente vai ter um movimento harmônico amortecido, que é isso aqui bem aos poucos e parando, que é o que acontece na vida real, né? Mas se você desconsiderar isso, até porque fica mais fácil estudar o movimento harmônico simples, meio que, né, jogando fora para o espaço, ignorando a presença do atrito, você vai ter que ficaria num vai e vem eterno, tá? E esse vai e vem eterno é justamente o que caracteriza o MHS. Então aqui você tem algumas posições que eu destaquei que são especiais pra gente, que você já viu com o Thiago Souza lá na física normal, em relação à força elástica.
Se eu aqui estou além do zero, então a mola está esticada. Se a mola está esticada, a força elástica vai estar o quê? Ela vai estar apontando para a esquerda, tá? Além daqui, existiriam também a normal e o peso. Mas como o movimento não é vertical, como o movimento é apenas horizontal, acaba que uma vai anular a outra e eu tenho apenas a força elástica atuando aqui. Além disso, galera, passei aqui pelo ponto de relaxamento, ou seja, é o ponto em que a mola está relaxada. Nesse ponto aqui não tem força elástica nem para lá nem para cá, tá? Tá tudo aqui de boa, ela não está nem esticada nem comprimida. Mas empurrei mais um pouquinho, o que vai acontecer? Aí, como a mola já vai estar comprimida, aí a força elástica já vai passar a apontar para a direita. Então, eu pego o bloco, puxo ele para cá e solto. Como eu estou puxando e estou esticando a mola, o que vai acontecer é que a força elástica vai fazer o bloco vir para a esquerda, ele vai passar com velocidade aqui, não vai estar parado. Vai chegar no ponto de relaxamento com velocidade, então ele continua caminhando para a esquerda, e aí como ele está comprimindo a mola, ele vai sentir uma força elástica para a direita. E nisso começa o processo do bloco ficar indo e voltando, beleza? Então isso é um exemplo bem simples do que seria meio que um exemplo de movimento harmônico simples. Só que não é só isso, né? Isso aqui é só a ideia de o que é o movimento harmônico. Agora, a gente tem que estudar isso aqui em 3 etapas, gente. Quando você fala em movimento harmônico, eu tenho que te mostrar no caso aqui como é que funciona o quê? A cinemática por trás do MHS, que são as equações horárias, a dinâmica por trás do MHS, vamos trabalhar melhor essa ideia aqui da força elástica ou qualquer outra força envolvida, e também a energia do MHS, né? Como que se dá a energia aqui envolvida no MHS em todos os processos. Tá legal? Então isso a gente vai ver daqui a pouco. Me aguarda aí que eu já tô voltando e vamos que vamos. Valeu! Bom, galera, vamos ver agora como é que funciona de fato a cinemática do MHS. Eu desenhei uma bolinha aqui e eu vou te explicar por que ela está aqui. Porque quando a gente explica MHS, a gente faz uma associação muito forte com o movimento circular uniforme, que vocês já conheceram como MCU, tá? Então por isso eu vou fazer uma revisão aqui das coisas vistas, os principais pontos importantes do MCU e já explicando onde que mais ou menos isso vai entrar no MHS. Peraí, você está me falando que o movimento circular é um movimento harmônico? Não, eu não estou dizendo. O movimento circular aqui, embora ele seja periódico, a bolinha fique aqui no caso indo e voltando para o mesmo ponto de partida de mesmo e mesmo tempo, que era o período, que vocês viram um período, inclusive, primeiro no MCU, né? Então, realmente, ela é periódica, né? O movimento circular aqui é periódico, mas ele não é oscilatório. Você não tem que ficar, que você não tem um movimento em que ele fica indo e voltando o tempo todo, desse jeito que eu tinha explicado antes. Então, ele é periódico, mas não é oscilatório. Mas, mesmo assim, como ele tem uma relação muito forte com o movimento harmônico, a gente consegue explicar melhor de onde que as formas de posição, velocidade e aceleração surgem para você, que, ao meu ver, isso é o principal problema para o entendimento desse assunto, beleza? Então, imagina o seguinte, gente, que você vai ter uma bolinha aqui, onde eu meio que marquei as várias posições sucessivas dela, e que aqui em cima eu tenho uma fonte de luz, tá? Então, aqui em cima, esse corpo extenso, ele é uma fonte de luz. E que assim, por mais que ele seja um corpo extenso, nós vamos fingir que mesmo ele sendo uma fonte de luz extensa, que a luz que sai dela, dessa fonte, vai apenas numa direção, para baixo assim, ó, na direção vertical, tá? Eu vou ignorar qualquer outra direção em que a luz pudesse sair. Então, imaginando isso, que o facho de luz aqui, que o feixe de luz sai nessa posição, ele vai formar, quando a bolinha passar sobre ele, uma sombra da bolinha lá embaixo, que eu vou chamar de P1, de posição número 1, tá? E aí, à medida em que a bolinha for aqui sendo projetada lá embaixo, a gente começa a perceber que o mais distante que ela chega é quando você projeta em relação ao diâmetro, em relação às extremidades do diâmetro. O mais distante que ela pode aqui se deslocar é até esse ponto aqui. Isso à direita, né?
E o mais distante que ela pode se deslocar à esquerda é nesse ponto aqui. Quando eu faço a projeção dele, ó, tá? Porque ela vai sendo projetada aqui, projeção, 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 projeção. Opa, parou, porque agora a próxima projeção já vem para a direita de novo. A próxima projeção vem vindo para cá. Quando você passa desse ponto, a projeção que ia caminhando para a esquerda passa a vir para a direita. Quando eu chego aqui e eu projeto de novo, a projeção vai surgir na esquerda. Então vira lá embaixo um movimento oscilatório. Então assim, vai ter um período porque o tempo que eu levo para você fazer isso é o mesmo que do P3 eu vou até o P4 e volto, quando eu olho para a projeção, então ele é periódico e é oscilatório, tem um movimento de vai e vem que está acontecendo ali embaixo. Então, como a projeção do MCU numa linha horizontal, poderia ser em qualquer linha, tá, gente? Mas a convenção é que seja numa horizontal e aí vamos seguir o que fizeram originalmente quando primeiro estudaram isso, tá? Então, a projeção na horizontal aqui do MCU vai dar o MHS e é daí que a gente vai estudar todas as formas do MHS que a gente tem que saber. Mas antes, vamos ver aqui uma revisão rápida, tá? Revisão da revisão do MCU para você que ainda tá perdido, que você que não lembra mais dessas coisas. Se mesmo assim não adiantar, volta na aula de movimento circular, que aí você vai ver isso aqui de forma mais cadenciada, mais mastigada, mais devagar do que o que eu vou dar agora. Então, olha só. Período, a letra usada para o período era T, frequência era F, e eu preciso que você lembre que a frequência era a mesma coisa que o inverso do período. Velocidade linear era V e angular era W. Lembrando que a velocidade linear aqui está sempre numa posição tangente à trajetória, ou seja, você tem aqui, ó, que o V, quando eu marco ele na bolinha, ele está numa direção que é sempre perpendicular ao raio. Tangente a uma trajetória circular é a mesma coisa que falar que eu vou puxar o raio vindo lá do centro e que ele vai formar 90 graus com essa velocidade. Além disso, lembra também que a velocidade linear se relaciona com a velocidade angular por V igual a ômega R. Sendo R, no caso ali, o raio da trajetória. Sendo R, no caso ali, o raio da circunferência da trajetória circular que a gente está percorrendo aqui. Mais uma coisa importante é a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, no caso aqui, como o movimento é circular uniforme, como essa velocidade aqui escalar, essa linear, não vai estar se alterando, eu tenho duas acelerações, né, envolvidas no MCU, até duas acelerações. Né? Tem a tangencial, caso isso aqui estivesse mudando de valor, mas aqui nesse caso não vai acontecer, já que é uniforme, o V fica constante. E tem a centrípeta, que é aquela responsável não por mudar aqui no caso o valor do módulo da velocidade. Ela é responsável pelo quê, né? Porque isso aqui é um vetor, ele tem módulo, direção e sentido. E quem vai mudar no caso aqui? A direção, fazendo com que isso assuma um formato de um círculo, com que a trajetória assuma um formato circular, é a presença da aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta vai estar sempre voltada para o centro da trajetória e, portanto, consequentemente, vai estar aqui perpendicular à velocidade linear, tá bom? E ela é dada por V ao quadrado sobre R. Beleza, gente? Só mais uma coisa aqui, que é o seguinte. Quando vocês estão numa trajetória circular e em provas mais simples, onde o MCU é cobrado, talvez o professor não sinta a necessidade de te explicar o que eu vou explicar agora. Ó. O que vai acontecer aqui? Você tem um movimento circular, tá aqui o centro da circunferência, tá aqui o raio. E aí, no caso aqui, você tem que o ômega, a velocidade angular, é a variação do ângulo dividido pelo tempo, tá? Que alguns chamam de θ, alguns chamam de φ, dá no mesmo. O que vai acontecer aqui? Vamos chamar de θ0 a posição original no círculo onde a partícula estava. Que nem o S0 no movimento que é retilíneo, tá? E o θ aqui, como sendo um θ genérico, o θ final, depois que ele percorre justamente essa distância aqui, Δθ. Se eu quero medir a velocidade angular, eu vou dividir o deslocamento angular, que é o Δθ, por ΔT. Onde esse Δθ é o que, gente?
θ menos θ0 sobre ΔT. Ou simplesmente t, se eu falar que o tempo inicial é 0 segundos mesmo. E aí, se eu chamar isso aqui simplesmente de t e jogá-lo para a esquerda, fica Wt igual a θ menos θ0, ou jogando isso, no caso, θ0, perdão, para a esquerda, fica que θ vai ser igual a θ0 mais Wt. Então isso aqui é a equação da posição angular, que é equivalente àquele do S é igual a S0, que você vê no movimento linear, e a gente vai precisar disso aqui, então guarda isso, tá? Relação da posição final com a inicial no movimento circular uniforme é dado por isso aqui. É praticamente pegar a fórmula que você conhece do S igual a S0 mais VT e trocar os S por θs e o V por um W, tá bom? Então anota isso daí, tira o print aí, galera, porque na volta eu vou agora efetivamente trabalhar com a projeção dessa partícula lá embaixo e aí realmente te entregar as fórmulas do MHS. Valeu, gente! Bom, vamos lá, minha gente. Agora vamos ver propriamente como que funcionam as equações do MHS. Deixei um pouquinho da revisão do quadro passado aqui no cantinho, que eu vou precisar usar e é bom que você esteja com isso na frente, caso você esqueça o que eu acabei de falar. Tá? Então aqui, aquele desenho que eu tinha feito, tá? A fonte de luz lá em cima, tá? A projeção que vai ser feita numa linha horizontal e algumas das posições da partícula que eu vou necessitar aqui, tá? Detalhe que é uma partícula mesmo, tá, gente? Então, embora seja uma bolinha, que eu desenhei maior, né, do que uma partícula, claro, para você enxergar que ela está ali, eu vou desconsiderar o raiozinho que essa partícula tem na hora de fazer as projeções, tá? Trata como um pontinho azul que está aqui andando circularmente em volta da trajetória circular, em volta desse centro. E aí você vai ver que eu vou chamar o raio não de R, eu vou chamar de A, que esse A tem um motivo, é que vai ser A de amplitude, tá? Vai ser a amplitude do movimento sem um motivo. Por enquanto, então, só meio que considera que eu estou trocando a nomenclatura, em vez de chamar o raio de R, eu estou chamando de A. Por enquanto, só uma troca de letra e mais nada demais, beleza? Então, a primeira coisa que tem que saber fazer aqui é estudar a posição, como que vai ficar se movimentando ao longo do tempo, como que eu monto uma equação para a posição dessa bolinha em relação à projeção dela lá embaixo. Como que a projeção vai se movimentar? A projeção dela, num instante qualquer, se por exemplo tiver esse instante aqui, a projeção daria esse ponto e o x, no caso da bolinha, estaria aqui, né? Meu referencial na reta é sempre o zero, então você pode andar para o lado positivo da reta ou pode andar para o lado negativo da reta, beleza? E aí eu vou carregar isso aqui lá para cima. Geralmente a gente faz o contrário, né? Você pega lá do círculo e do círculo projeta em algum lugar. Aqui eu vou fazer o contrário. Eu vou transportar essa linha que eu marquei de amarelo lá para o alto, ó. E repara que como aqui são duas paralelas, que essa distância não vai mudar. Então se aqui é x de t, aqui também é. E repara, minha gente, liga do centro também até essa posição atual lá em cima da bolota. Eu estou imaginando então que essa partícula percorreu um ângulo, no caso que eu vou chamar aqui, ó, de θ nesse intervalo de tempo. Beleza? E a gente vai ver, vai ter que lembrar depois, ó, que o θ, ele é um θ0 mais Wt. Então, genericamente, tá? O θ do qual ele percorreu aqui vai estar aqui no meio. Ele percorreu. E aí, repara, se eu estou chamando aqui o raio de A, você tem um triângulo retângulo aqui, ó, que, foi o que eu falei, na verdade a partículazinha, só para você perceber, é como se estivesse ligando até aqui, né? Tá? Só para você entender melhor, tá bom? Então o raio A, no caso ali, tá? Aqui tá o raio e aqui tá a projeção da bolinha. Tá bom? E aí o que vai acontecer, galera? Você vai ter aqui o seguinte, tá? Você vai ter que aqui, ó, por cosseno, eu consigo criar o x do t em função do A. Repara que eu posso falar que o cosseno de θ vai ser cateto adjacente, que é x de t, sobre a hipotenusa, que é igual a A. Se eu passo para o outro lado, então, você vai ter o quê? Que x de t vai ser igual a A vezes o cosseno de θ, tá?
Mas aí o θ é dado pelo quê? Por θ0 mais WT. Então, no final, você vai ter que a posição no movimento harmônico simples, né, MHS, é dado por A cosseno de θ0 mais WT. Bom, beleza, tá? Repara que esse θ0 no MHS, ele muitas das vezes é chamado de fase inicial, tá bom? Só para você não estranhar o nome caso ele comente isso em alguma questão. Posição está encontrada. A velocidade eu vou fazer como? Vou fazer parecido, tá? A velocidade, no caso aqui, se eu marco a velocidade linear, eu tenho que lembrar que ela é o quê? Que ela é perpendicular, no caso ali, ao raio, né? Que é essa linha amarela. Aqui eu teria um ângulo de 90 graus. Mas a minha ideia, no caso, é fazer o quê? É sempre projetar o que eu tenho no eixo horizontal. Porque as coisas estão se dando aqui embaixo num eixo que é horizontal. Então só me importa projetar no eixo X. Se eu projeto isso aqui no eixo X, agora tem que usar um pouquinho mais de matemática, que é o seguinte, tá? O que você vai ter aqui, galera? Se aqui é θ, ó, repara que esse θ e esse θ, eles são ângulos alternos. Se aqui é θ, ali em cima é θ também. Tá vendo aqui, ó? Esses que eu tô pintando de laranja? Eles são ambos iguais a θ. E aí você pode pensar o seguinte, ó. Se eu fechar um triângulo com, no caso aqui, o V, no caso roxo, rosa, sei lá. E esse V, que é justamente a velocidade do MHS que eu quero, o que vai acontecer, né? Se eu souber esse ângulo aqui, o A de cima, eu por um seno por um cosseno, consigo relacionar as duas coisas. Mas como que eu vou fazer isso? Aí é que tá. Agora me acompanha. O ângulo total aqui, ó, esse daqui, não é igual a 90? Se aqui é θ, aqui no cantinho vai ser 90 menos θ. Mas para fechar direito 180 graus, acaba que esse mais esse tem que dar 90. Então, se aqui é 90 menos θ, lá em cima vai ser igual a θ. Então, eu tenho um triângulo ali, ó, que está acontecendo o quê? Eu tenho um triângulo ali em que está acontecendo o seguinte. Aqui é V. Aqui é a velocidade do MHS. E lá em cima é o θ, o mesmo θ laranja que está lá embaixo. Então percebam, dá para interligar as duas coisas por um seno. Fica seno de θ igual a cateto oposto sobre hipotenusa, tá? A gente pode falar ali que o seno de θ vai dar velocidade do MHS, eu vou pegar em módulo, eu vou te explicar por quê. Sobre V. Então jogo V para lá e aí a velocidade em módulo MHS, ela vai dar V seno de θ, tá? Só que, galera, a gente sabe que velocidade é ômega vezes R. E o R aqui, no caso, está sendo representado pela letra A. Então, se eu faço a troca, fica ômega vezes A vezes seno de θ. E quem é θ? O θ está ali. Esse θ0 mais WT que eu tenho aqui no cantinho, tá? Onde θ0 é a chamada fase inicial. Então, esse θ aqui, ó, é θ0 mais WT. Então fica que o módulo da velocidade do MHS vai ser o quê? WA seno θ0 mais WT. Mas além disso, ainda existe outro detalhe. A velocidade está pegando em módulo ali, mas na verdade ela está contra a trajetória. Que a trajetória, não, o sentido positivo está para a direita, e aqui, ó, nessa posição, o X é positivo, mas o V está apontando para a esquerda. Repara só, como ele está apontando para a esquerda, eu tenho que corrigir isso, botando aqui um sinal de negativo. E aí sim, a gente vai ter aqui a velocidade no movimento harmônico simples, tá? A velocidade da MHS vai ser dado por isso daqui, tá bom? Tudo bem, galera? Tranquilo? Printa o que eu fiz até aí, tá? Vê se tá tudo bem. Beleza, printa esses dois. Printou esses dois? Tá, eu vou apagar, tá bom? Eu vou apagar pelo seguinte, ou melhor, vou colocar aqui. E eu não quero apagar algumas coisas importantes que estão ali. Então tá aqui de novo, tá ali a bolinha.
Lembrando que a aceleração centrípeta é uma aceleração responsável por manter o objeto em trajetória circular e justamente por isso ela é sempre voltada para o centro da trajetória e perpendicular à velocidade linear aqui, como a gente viu antes. Só interessa a gente projetar a aceleração centrípeta. Onde? Na direção horizontal. Porque na vertical você não tem movimento, né? Na vertical, quer dizer, você não tem projeção na vertical, né? Eu só estou projetando aqui no eixo horizontal. Então aqui, ó, seria, em módulo ainda, a aceleração do MHS. Beleza. Só que olha só, o que vai acontecer aqui? Você vai ter agora aqui o seguinte, se esse ângulo aqui embaixo é θ, repara que esse aqui também vai ser igual a θ. Então, por cosseno, eu posso falar que a aceleração do MHS é a aceleração centrípeta vezes o cosseno de θ, tá bom? Isso pegando em módulo. E quem que era a aceleração centrípeta? Eu apaguei, mas era o quê? V ao quadrado sobre R. Sobre A, no caso, né? E ao mesmo tempo, repara que o V é a mesma coisa que ômega vezes R, tá? Como a aceleração centrípeta, ela era igual a V ao quadrado sobre R, e o V, ele era igual a ômega R, trocando esses R's por A's, o que vai acontecer? Agora eu preciso apagar aqui, tá, gente? Printou que eu vou apagar, tá? Você vai ter que, é uma calculeira chata mesmo, essa parte da aceleração. Você vai ter que aqui no caso, substituindo, fica que o módulo da aceleração do MHS vai dar o V ao quadrado, ou seja, ômega vezes A ao quadrado, sobre A vezes cosseno de θ. Então fica ômega ao quadrado, A ao quadrado sobre A, vezes cosseno de θ, só que um dos A ao quadrado de cima vai cortar com o de baixo. Então fica ômega ao quadrado A, vezes cosseno de θ. Aí eu quero que você repare o seguinte, galera. Repara aqui, o que acontece? O que seria, no caso aqui, ó, o A cosseno de θ? O x de t, né? É bom você, inclusive, reparar nisso, tá? Mas vamos chegar lá. Olha só, esse θ, você já sabe que, na verdade, é θ0 mais ômega t. E como a aceleração do MHS, ela está em módulo, eu tenho também que me ligar em relação ao sinal. Repara que no caso ali, ó, você tem que ela está apontando para a esquerda e a gente sabe que nesse momento o x, a posição que eu tenho ali da partícula, era positiva. Ele está indo contra a trajetória. Se ele está indo contra a trajetória, você vai acabar ali tendo também, no caso, um sinal de negativo na frente. Então a aceleração do MHS vai ficar menos ômega ao quadrado cosseno de θ0 mais Wt. Tá aí, gente. Tá aí a aceleração do MHS. Para alguns é meio esdrúxulo aprender a demonstrar isso. Depende se o cara quer fazer prova de exatas ou não. Mas por via das luzes está aqui. Se não, estão as três equações do teu lado. Percebam que a mudança de um para o outro é o quê? Você meio que vai alternando. O primeiro é cosseno, o próximo é seno e o último é cosseno. Percebeu isso? E você vai aumentando o número de W's de velocidade angular que eu tenho na frente. No primeiro não tem W, no outro tem o W, no outro tem o W ao quadrado. Então isso vai aumentando. Então existe uma lógica aqui para te ajudar a decorar as fórmulas, desde que, é claro, ao meu ver, você pelo menos saiba a primeira, tá? Sabendo a primeira, eu vou lembrando que cosseno vai mudando para seno e que a primeira também é a única com sinal de positivo. As outras têm todo esse sinal de negativo, fora o W que começa sem ele, depois tem ele elevado a 1, depois tem ele elevado a 2, tá bem? Por derivada, alguns vão gritar, sapatear, quase aí dar um soco na tela em casa, mas lembrando que, muitas vezes, num curso que o cara tá vendo, para a SpaceX, para a FUVEST, para a UERJ, para qualquer outra coisa do Brasil inteiro, sem ser IMEITA, o cara não vê derivada, e se você já tá fazendo física no nível superior
e tá, sei lá, dando uma reforçada, quer fazer outro vestibular, então é bom te avisar isso também, tá? Que às vezes o cara não tem consciência disso, né? Não tá achando que eu tô aqui meio que dando voltas e voltas e poderia derivar simplesmente, mas não é muito bem assim. E não é derivada normal, tá? Ah, eu vi derivada no meu colégio que é derivada de polinômio, que faz um peteleco com expoente. Não, não, não. É outra coisa mais aprofundada do que isso. Então, é isso aqui mesmo. Tem que saber isso aqui, não tem jeito. E, um detalhe. O que vai acontecer? Às vezes você pode sentir a necessidade de relacionar a aceleração com a posição direto, numa tacada só, do x achar o a. E observe e compara as duas expressões, a primeira com a terceira. Você vai observar comparando as duas expressões que, se aqui você reparar bem, isso daqui, ó, já é o x do t, já é a posição. Então, uma coisa também que pode acontecer é você falar que a aceleração no MHS é menos ômega ao quadrado vezes x. X, no caso, x de t. A também aqui em função do tempo, tá? Só por desencargo de consciência, caso você pegue alguma prova mais escrota aí que tente te derrubar e cobrar essas coisas a um nível mais aprofundado. Mas essa matéria aqui já é uma matéria que não é uma matéria comunzona de cair. Você dá frente aqui, para você printar essa parte final, né, a parte inicial, volta lá e printa também. E na volta eu vou falar, já falei sobre cinemática agora do MHS, vou falar como que acontece a dinâmica do MHS, lembra? Eu dei aquele desenho do bloco com a mola, agora vamos ver onde que a força elástica se mete melhor, mais aprofundadamente, em relação ao movimento harmônico. Bom, galera, e agora para verificar como que a força elástica atua aqui, como é que é a dinâmica do MHS, ou seja, como que a força vai tomar parte aqui da matéria, aqui do conteúdo, é que a gente vai fazer esse desenho daqui comigo, tá? Então, o primeiro tipo de exemplo se chama massa-mola. Depois vai ter um outro que é o do pêndulo simples, que é mais fácil de entender passada essa primeira parte. Então, fiz novamente aquele desenho do bloco ligado a uma mola, que por sua vez está com a outra extremidade numa parede ou algum objeto fixo, sei lá. E aí você tem aqui três posições do bloco, com a mola esticada, com a mola comprimida e com a mola relaxada, ou seja, a mola na posição normal dela, que ela não está nem alongada nem comprimida. Beleza. Lembrando que isso daqui tem que ser feito, né? Estou considerando que eu tenho um sistema aqui, ó, sem atrito, que caso eu tenha atrito com o chão, não tem como, por exemplo, o bloco ficar infinitamente no vai e vem. Uma hora que o ali vai parar porque ele vai ficando com a velocidade cada vez menor, caso houvesse atrito, que não é o caso aqui, tá bom? Isso aqui é um movimento harmônico simples e esse outro seria o chamado movimento harmônico amortecido, que não cai em prova para você. Então, o que vai acontecer? Você aqui, quando tem a mola esticada, a força elástica, a força elétrica, vai ficar aqui atuando, tá? Para a esquerda. É engraçado que às vezes a gente vai falar rápido e você dá um trava-língua legal. E aqui, ó, você vai ter o que também? Tem a normal e o peso, que como eu tinha avisado, não participam aqui da força resultante, porque uma anula a outra, né? O movimento é apenas horizontal, ele não é vertical, então ali eu desenhei só para tu saber que elas estão ali, mas o que vai importar para a gente mesmo é a força elástica. Beleza? Eu puxei o bloco, soltei agora, a força vai empurrá-lo de volta para a posição de relaxamento, só que ele passa por aqui com uma certa velocidade, então ele continua se deslocando para a esquerda. Nisso que eu passei daqui para cá, eu agora estou com a mola comprimida e não mais esticada. Se está comprimida, a força elástica vai atuar no sentido de trazer o bloco de volta para a posição relaxada, ou seja, ela vai estar agora apontando para a direita. E com isso, o que vai acontecer? A gente vai perceber aqui que a única força, de fato, atuante nisso daqui é a força elástica. E mais ainda, gente, isso pode ser considerado como um desenho como aquele que eu fiz no bloco anterior, que eu projetei a circunferência no eixo X e tem o movimento de ida e de volta. Repara, isso aqui é exatamente o que foi feito lá. Você aqui, ou se quisesse, poderia desenhar acima desses três desenhos uma circunferência em que esse bloco estaria representando justamente aquela projeção indo e voltando, ou seja, é oscilante e é periódico. O tempo que eu levo para sair daqui, voltar, ir para a esquerda, perdão, e voltar e começar tudo de novo, é sempre o mesmo, é sempre do mesmo em mesmo distante, sei lá, 10 em 10 segundos, 10 em 10 minutos e por aí vai. Então é excelente, tá? Só quero que você entenda a relação disso aqui com o MHS. Agora, como que isso entra? Tá, tudo bem, entendi. Foi até o que você usou para começar a aula, mas como que isso vai ser equacionado? Aí que está uma coisa importante. Aqui, como a força resultante
é somente a força elástica, força resultante é dada pelo quê, gente? Massa pela aceleração. E força elástica é dada por Kx. Agora, essa aceleração, como isso aqui tudo pode ser considerado como a projeção de ωs no eixo horizontal, é justamente a aceleração do mhs que vai entrar aqui, beleza? E, enquanto isso, o x, ó, o que acontece? Que x é esse? Esse x que está aqui, olha o jeito que eu marquei aqui embaixo. Ele tá de um jeito onde justamente a posição do bloco é o quanto a mola esticou ou o quanto a mola comprimiu. Então, o x que está ali é o mesmo x da posição da projeção no MHS. É aquele A cosseno de θ que a gente viu. Então, pega e bota aqui, ó, que você vai ter o quê? O A. Você lembra como é que era o A, gente? A aceleração do MHS era o quê? Em módulo, né? Pegando aqui em módulo, era W² vezes A cosseno de θ. Enquanto o x, ele era dado pelo quê? Ele era dado apenas por A cosseno de θ, né? Esse θ0 depois poderia abrir em θ0 mais WT. Mas não precisa porque o θ esquerda e direita vai ser o mesmo. Então, desenvolvendo a expressão ou não, ó, essa parte do A e essa parte do cosseno de θ, ela já vai cortar de um lado ou de outro, de uma forma ou de outra, tá? Então, sobra apenas aqui que o m vezes aqui o ω² é igual a k, ou seja, você vai ter que ω² vai dar k sobre m, e aí você vai tirar a raiz em ambos os lados, dando aqui que o w, que o ômega no movimento harmônico, é a raiz de k sobre m. Esse k é a constante da mola, e o m é a massa envolvida, é a massa que está oscilando. Então, sei lá, por exemplo, se eu tiver então ali que a massa é de 4 kg e que o K é de 100 Newton por metro, que é a unidade do K, o W daria então ali K 100, né? Sobre 4, ele vai dar, no caso, raiz de 25, que é 5. Lembrando que ele era uma velocidade angular, né? Então seria 5 radianos por segundo. Então, olha só, você vai ter que aqui, eu achei o W, de repente você não está entendendo muito bem onde que esse W está na história, eu já vou te explicar na próxima rodada. Mas saiba que, na verdade, esse W faz mais sentido, de repente, a gente, no primeiro momento, quando eu vou pensar naquele movimento circular que deu origem a esse desenho de oscilação do sistema massa-mola. Mas, se você lembrar que esse W é o mesmo W do MCU, que é 2π sobre T, aí fica mais interessante a coisa, porque aí demonstra que eu tenho como calcular o período do movimento. E o período você viu que na projeção horizontal ou lá no desenho circular é exatamente o mesmo. O tempo que a partícula leva para na circunferência dar uma volta inteira é o mesmo tempo que a projeção dela leva para ficar indo e voltando e começar tudo de novo. Então, tendo W eu tenho um período, tendo período eu tenho a frequência, e aí eu tenho muita coisa interessante que pode ser pedido desse movimento, tá? Então você da frente, para você printar isso daqui, printa aí, que na volta a gente vai justamente pegar e trabalhar essa parte que eu falei, que envolve o período. Valeu, galera! Bom, galera, complementando o que eu falei em relação à parte anterior, então a gente achou que o W, né, que o ômega é igual a raiz de K sobre M. E aí o que vai acontecer? A gente sabe também que o período, né, que o ômega, né, perdão, lá no movimento circular, é dado por 2π sobre T. E a gente viu já, falou 1000 vezes, que esse ômega daqui é igual ao dali. Então você pode pegar os dois e igualar. O que vai acontecer quando você igualar, professor Fortão? Você vai ter o quê? Ó? Que a raiz de K sobre M vai ser igual a 2π sobre T. Beleza, gente? Então, multiplicando cruzado aqui, com o objetivo de isolar o tempo, você vai ter o que aqui? Você vai ter que multiplico o cruzado, né? Até porque, só para ficar bem claro, você pode pegar aqui, ó, passar o t para o outro lado, fica t vezes raiz de K sobre M igual a 2π, e para passar a raiz para o outro lado, quem tem dificuldade nessa conta, só se liga que você pode desmembrar aquela raiz em duas, né? A raiz do K e a raiz do M separadas, uma em cima e a outra embaixo.
E aí pronto, passo para o outro lado. O T vai dar 2π raiz de m. Esse vem para o outro lado dividindo sobre a raiz de k, ou juntando novamente uma raiz com a outra, você vai ter que t, que o período é dado por 2π raiz de m sobre k. Então assim, num sistema massa-mola, o período vai ser dado por isso daqui, tá? Na situação do pêndulo simples que eu vou te mostrar, a gente consegue demonstrar uma fórmula melhor, mais, assim, digamos que ideal para ser usada nesse tal pêndulo simples, que não vai ser essa aqui, vai ser até mais fácil de manipular. E uma coisa interessante ainda nessa fórmula daqui, gente, é vocês perceberem o seguinte, percebam que no caso aqui, a amplitude, né, que é aquele máximo no qual ele fica oscilando, menos A para um lado e mais A para o outro, que a amplitude ela não aparece no caso ali na fórmula, tá? Para quem não tinha se ligado a iniciar aqui, é como a gente chama o máximo do qual a mola vai ficar oscilando para lá ou para cá, que é chamado de amplitude. A amplitude não entra nessa fórmula. Então, desde que a mola seja a mesma e que a massa seja a mesma, eu esticar até aqui, ou dar um esticadão até não sei onde, o quanto aquilo vai ficar oscilando, o período, perdão, do qual aquilo ali fica oscilando, o tempo que ele leva para completar uma oscilação e começar tudo de novo, vai ser o mesmo. Porque o A não entra na fórmula, então não depende dele. Então isso é bem interessante, até mesmo para questões conceituais, galera. Ele pode começar lá, dar uma situação e você ficar bolado. E agora? Será que quando eu estico mais, eu estico menos, isso vai influenciar no período? Você está vendo que não. Mais diretamente estou aqui ainda, né? Que deu 2π raiz de m sobre k. Cadê o A aqui? Não tem. Por quê? Porque não depende dele. Tá bom? Então me aguarda aí, que na volta a gente continua e vai falar sobre o pêndulo simples, que é a parte maneira. Galera, parece que essa parte aqui não quer ir embora, né? Tudo bem, mas beleza. Vamos pegar aqui um detalhe importante, que é para o sistema massa-mola. Aí tu tem que estar com um pouco mais de azar para isso cair na prova, mas pode cair, tá? E aí saiba aqui, o que eu chamo de associação entre molas? Tu vai perceber que isso aqui é muito fácil de você lembrar se você lembrar da associação de resistores. Na verdade, existe uma troca. O que está acontecendo aqui primeiro? Você lembrar da fórmula da associação e série paralela de resistores, guarda aí no papel, no cantinho, que eu vou usar daqui a pouco, tá? O que está acontecendo é que você pode ter o bloco oscilando não sob a ação de uma única mola, e sim preso a duas molas ou mais. E aí, como que elas vão estar, no caso, dispostas visualmente, é que eu chamo de associação em paralelo ou em série. Quando eu tenho a pontinha de uma grudada na outra, então aqui termina a primeira mola, tá vendo? Tem um ponto P aqui, que se une a uma segunda mola, onde as constantes elásticas delas podem ser as mesmas ou não. Então, estou fazendo o pior caso, que é onde os K são diferentes. Se elas estiverem em paralelo, ok? Do jeito que está aqui, aí o K equivalente, ou seja, trocar as duas molas ou tratar as duas molas como se fosse uma única, vai seguir um caminho. Se você tiver que elas estão desse jeito, que eu chamo de estar em série, aí trocar as duas molas por uma só vai seguir um outro caminho. E a forma de lembrar como que é dado esse K equivalente, aí é que entra os resistores. Vai ser o oposto. A fórmula que eu usava para o resistor em série, que era somar, no caso, os R's, que aqui seria somar os K's, vai ser em cima, que é a associação paralelo de molas. Mas porque realmente o desenho dela está uma paralela à outra, né? E aqui está uma vindo depois da outra, uma vem em série após a outra, tá? Então, no K equivalente, para a associação paralelo de molas, você vai simplesmente somar o K1 ao K2 e com isso a gente tem o K equivalente, uma mola só, fazendo o trabalho dessas duas aqui, caso eu queira substituir. No caso delas estarem em série, que é o desenho de baixo, aí é o contrário, ou seja, é uma fórmula que lembra a associação de resistores em paralelo, ou seja, produto sobre soma. Quer dizer, produto sobre soma é quando eu tenho apenas dois, né? Quando fossem três não seria isso. Então vamos generalizar mais ainda. Seria falar que 1 sobre o K equivalente é 1 sobre o K1 mais 1 sobre o K2 mais 1 sobre K3, tantas quantas forem as molas. Então, na verdade, aqui você vai ter isso aqui para 2, mas generalizando
para N molas, se eu tiver então ali um número qualquer de N molas em paralelo, que é o primeiro caso de cima, você vai ter que o K equivalente será a soma dos vários Ks envolvidos na associação. E se a gente tiver ali N molas em série, aí a gente vai ver que o K equivalente é a soma dos inversos dos Ks envolvidos na situação. E assim, galera, todas as propriedades que vocês viram lá para a associação de resistores em paralelo valem aqui, porque a fórmula está seguindo a associação de resistores em paralelo, né? Então, se eu tiver duas molas iguais, com K, sei lá, igual a 10 newtons por metro, e aqui também for 10 newtons por metro, você vai perceber que o K equivalente vai dar 5, porque essa fórmula segue o paralelo de resistor, e no resistor em paralelo, se eu tenho vários resistores, várias resistências iguais em paralelo, você pega o valor de uma delas e divide pela quantidade que você tem para ter, no caso, a resistência final, e aqui não seria diferente, tá bom? Então, guarda isso daí, tira um print disso, que essa é uma parte bem interessante, e agora, assim, na volta, eu vou falar sobre o pêndulo simples, então me aguarda que eu tô voltando. Valeu, gente! Tchau, tchau! Finalmente chegamos ao pêndulo simples depois de tanta coisa antes impedindo, parecia até algo assim destinado a não acontecer, né? Então vamos lá, gente. Pêndulo simples não tem a ver com aquele reloginho que fica indo de lá para cá, oscilando. Há períodos, no caso aqui, que há tempos que são sempre os mesmos para ir e voltar. Por isso que é um movimento harmônico simples, porque é periódico e é oscilatório. E aí, a fórmula que eu vou te dar aqui para o período, é bom você saber que ela só vale para ângulos menores ou iguais a 10 graus, tá? E aí, porque assim, tem toda uma matemática para demonstrar essa fórmula, mas se você não é de NITA, não é de faculdade, não é do plano voltado ao nível superior, não interessa para você saber isso daqui, ok? Na turma IME a gente até demonstra isso direitinho, foi até o Bruno que deu essa aula, não fui eu, mas para as demais turmas, gente, aí a coisa ficaria muito já fora do contexto do nosso objetivo. Então você aqui está oscilando de tal maneira que quais forças que tem aqui? Tem a atração e tem também o peso. Como a gente sabe, num movimento como esse, quem tem que ser projetado, cuidado, não é a atração, é o peso, porque eu tenho que projetar as forças na direção de onde está a aceleração centrípeta, na direção do centro aqui da trajetória. Então, quando eu projeto aqui as forças, eu tenho, no caso aqui, se eu chamar isso aqui de eixo Y, né? E se eu chamar esse aqui de eixo X, você tem um PY e tem um PX. Só o que interessa a gente, galera, vai ser esse aqui, que está perpendicular ao raio, que é o PX. Repara que ele aqui, ó, está agindo justamente como sendo o que a gente chama de força restauradora. Força elástica, esse PX estão aqui, a gente chama de força restauradora, que são eles que vão ser os responsáveis, ó. Cheguei aqui na pontinha e está puxando de volta, cheguei aqui na outra pontinha, aí já vai estar apontando, no caso, para a direita, a fim de, chegado numa extremidade, o objeto voltar e começar tudo de novo. Então ele vem para cá, aí passa por aqui, que é um ponto, digamos que, entre aspas, de relaxamento, porque reparar que nesse caso o PX não vai existir, você tem o peso, a força-peso, exatamente na mesma direção que a atração. Então quando chega nesse pontinho aqui mais baixo, eu tenho tração para cima, peso para baixo, e não preciso decompor, porque aí o peso já está na direção do raio. Em quaisquer outras situações, você vai ter aqui um PX e um PY, onde a força restauradora é só o PX, beleza, galera? E aí, dá para demonstrar, como eu falei, que o período do pêndulo vai ser dado por isso aqui, ó, 2π raiz de L sub G. Para o período simples, a gente pode usar essa expressão aqui. E repara, ela no caso aqui, gente, depende do tamanho do fio, o que é L?
é o tamanho do fio que eu tenho aqui. E G é a gravidade, né? Geralmente aproximada para 10 metros por segundo ao quadrado, qualquer outra coisa que o enunciado esteja te dando, tá? Então, você pode usar essa expressão direta, que só depende do comprimento do fio. Isso é bem maneiro. Se eu largar, no caso aqui, ó, obedecendo essa condição do ângulo, qualquer que seja o local, ele vai oscilar com o mesmo período. Só depende do comprimento do fio. E aí, isso me dá, no caso, várias, situações de questão que é bom te alertar já desde aqui. O que eu vou falar agora, claro, para o cara que é marinheiro de primeira viagem, pode parecer meio assustador, caramba, não estou entendendo o que ele está falando. Já baseado em dúvidas frequentes de sala de aula, eu sei que essas questões que eu vou aqui comentar, como é mais ou menos o que é pedido, elas tendem a ser um susto para os alunos, mas não é susto de droga nenhuma, são fáceis, tá bom? O cara que é marinheiro de segunda viagem vai entender um pouco melhor o que eu estou falando agora, mas se você é marinheiro de primeira viagem, quando chegar nos exercícios, nas nossas listas de exercícios, você vai entender melhor o exemplo que eu vou dar aqui. Meu papel principal nesse bloco de aula é realmente que você entenda isso daqui e que a condição válida para que isso aconteça é essa, tá? Quem é safo sabe que na demonstração disso aqui, chega uma hora que eu falo que a tangente, pelo fato do ângulo ser muito pequeno, é quase igual ao θ, tem umas coisas aqui envolvendo matematicamente esse tipo de afirmação. Tá? Decore isso aqui, se não é o teu objetivo prova de nível tão alto, que tá ótimo, excelente. Agora, isso aqui é importante. Repara que esse L é o comprimento de um fio, e dependendo do material do qual ele é feito, variações de temperatura, para mais ou para menos, né, vão influenciar no tamanho dele. Dependendo da variação da temperatura e do material do que ele é feito, ele tem aquele alfa, que é aquele coeficiente de dilatação linear, que pode fazer com que o fio tenha uma variação de comprimento tão grande que isso acabe afetando o período do pêndulo. E lembra, isso aqui é o principal exemplo que as pessoas pensam quando olham uma figura como essa, é o relógio, galera. Aquele relógio mesmo lá, já jogou Resident Evil, sempre tem aquele relógio medonho, né? Fazendo aquele barulhinho como se está prestes a morrer. Pois é, então aqui o período pode ser afetado, e se o período for afetado, o que acontece? A forma como esse pêndulo mede as horas, o funcionamento normal dele, depende de estar tudo aqui direitinho dentro dessa fórmula. Se, por exemplo, eu pego um relógio que está ajustado, que está marcando as horas direito, e eu mexo nesse L para mais ou para menos, isso vai acabar fazendo com que o relógio marque a hora errada, ou seja, ele atrase ou ele adiante a hora. Tá? Eu vou ver quando que acontece cada um. Vamos pensar aqui comigo. Se o L, no caso, ele pode ser afetado pela temperatura, tem aquela equaçãozinha da dilatação linear, que você deve estar lembrado que é isso aqui, tá? Vou botar, no caso, ΔT grande, para você não confundir o ângulo com a temperatura. Então, se, por exemplo, você aqui tem que o ΔT é positivo, ou seja, a temperatura naquele local onde eu estou, a temperatura naquele ambiente aumentou, e aumentou significantemente, é claro, para juntamente com alfa, né, no final das contas, o L aumentar, o que vai acontecer? Você vai ter que o L vai ter aumentado, e se eu aumento o numerador, eu estou aumentando o período, tá? Se eu chamar aqui de T o período original, tá? O que vai acontecer? Você vai ter, então, o que aqui? Se eu chamar de T, o período original, tem T demais aqui, né? Vamos chamar de P o período, tá, galera? Vamos falar que o período aqui é 2π raiz de L sobre G, que tem T de temperatura, tem T de tempo, tem T de período, então o P seria o período original, senão a galera vai se perder aqui, original, tá? E aí, se acontece isso, o novo período que eu tenho, ele vai ser maior do que o período original. Se o período é maior, esse pêndulo está levando mais tempo para ir e voltar e começar tudo de novo. Ele está levando mais tempo para registrar, por exemplo, 1 minuto, 1 segundo. Ele está atrasando a hora, porque ele está levando mais tempo para ir e para voltar. E ele mede a hora de acordo com ele completar uma oscilação e começar tudo de novo. Você aumentando o período, você está atrasando o relógio. Guarda isso. E agora vamos pensar o seguinte, se eu tenho um ΔT, no caso aqui, menor que zero, se naquela região
tem um esfriamento, tem um abaixamento de temperatura significativo, a ponto disso aqui encurtar de tamanho, a ponto do fio dar uma encurtada, aí nesse caso eu estou diminuindo o numerador da fração. E se eu estou diminuindo aqui o numerador, eu estou criando um período que é menor do que o original. Esse período sendo menor do que o original vai ocasionar o quê? Ele está levando menos tempo para ir voltar e começar tudo de novo, e aí o relógio ele vai estar adiantando as horas, ok? Ele vai estar aqui adiantando, tá? O relógio adianta a hora e por aí vai. O relógio vai estar marcando a hora adiantada. Tá legal? Então, isso aqui é uma aplicação bem importante dessa fórmula. Beleza? Tem outra aqui que a gente vai ver depois nos exercícios, para você não ficar bugado, mas já tira um print disso aí, galera. Vê se está tudo bem, beleza? E na volta eu vou falar sobre a energia no MHS, finalmente rumo ao final dessa aula. Valeu, minha gente? Bom, e finalmente terminando a aula, vamos agora ver a parte de energia no MHS, galera. Novamente fiz aquele desenho do sistema massa-mola, que ele é importantíssimo para a gente entender as coisas. E vamos imaginar então aqui que eu tenho várias posições sucessivas aqui no caso do bloco, tá? Só não desenhar a mola para ficar menos bagunçado aqui o nosso desenho. Então, sendo A a amplitude, eu sei que o bloco fica oscilando da posição relaxada para A, para depois voltar para menos A e depois começar tudo de novo. Então eu puxei o bloco, agora está a força elástica agindo para a esquerda e o bloco vai. E aí ele passa pela posição de relaxamento, chega aqui, ele tem que mudar de sentido. No que ele tem que mudar de sentido? Na física, gente. Vocês aprenderam desde cinemática, na primeira matéria do ano, que para ele mudar de sentido, lá tinha o exercício do carrinho, que tinha a equação horária, ele perguntava o tempo para ele mudar de sentido do movimento. Isso sempre força com que a velocidade seja igual a zero, que ele tem que parar para agora voltar no outro sentido. Chegando aqui na outra ponta, a mesma coisa, ele tem que parar para agora voltar pela esquerda. Então, eu vou ficar analisando em cada um dos 4 casos como que fica a energia cinética e energia, no caso, elástica de cada um dos 4 casos, tá? Então, por exemplo, aqui, no primeiro caso, na primeira linha, você repara que ele, quando veio para cá, nessa hora a velocidade dele é zero. Então, a energia cinética aqui em cima dele é igual a zero. Mas a potencial elástica, ela vai ser igual a quanto, gente? Repara que o alongamento aqui da mola é justamente a posição X, lembra? Na qual o bloco se encontra. Então, o X aqui, ele vai ser igual a A, que é o mesmo X lá do KX2 sobre 2. Só que como no caso o X é A, vai dar Ka ao quadrado sobre 2. Ou 1 meio de K ao quadrado, que é a mesma coisa. Tá bom? Se eu venho para a segunda situação, quando ele passa pela posição 0, na posição 0, gente, ele não está nem esticado, nem alongado. O X dele é 0. Ele não tem energia potencial elástica. Porém, a velocidade dele, justamente por isso, é a maior possível aqui. Repara que toda a energia que ele tem aqui é energia cinética, porque não tem mais potencial elástica. E à medida em que você vá passando de uma posição a outra, o interessante é você perceber o quê? Que está havendo uma troca. Quanto menos potencial elástico ele tem, mais cinética ele vai ganhando. Quanto menos cinética ele tem, mais potencial elástico ele vai ganhando. Se eu chego num ponto onde eu não tenho potencial elástica, então nesse ponto a energia cinética ela é máxima, tá? Nesse ponto. E a potencial elástica é zero. E é importante observar que é nesse momento, então, justamente, pelo que eu falei, que a velocidade vai ser a maior possível, que é quando eu estou passando de uma mola alongada para uma mola agora comprimida. Venho para cá, é a mesma situação aqui de cima, ele vai chegar aqui, vai mudar de sentido, então aqui embaixo a velocidade é zero, e aí você vai ter o quê? A energia cinética aqui é zero, e a potencial elástica, bom, não tem como dar negativo, né? Que está ao quadrado, embora seja menos A, tá? Você pega em módulo. E aí, isso aqui é justamente do quanto eu estou comprimindo a mola, né? Porque a posição relaxada do bloco é aqui e eu afastei de X em relação à posição de relaxamento. E aí, a energia potencial elástica aqui vai dar 1 meio de K2 de novo, ou K2 sobre 2, que é a mesma porcaria, tá bom? E voltei à posição original, terminei um período, saí daqui, passei pelo relaxamento, vim para a esquerda e voltei tudo, tá? Quando eu volto para lá, tá tudo igual à primeira posição,
não tem mais diferença nenhuma e começa tudo de novo, ok? Claro que antes iria passar pela posição de relaxamento, né, até chegar aqui, tá? Só para você entender então, percebam o seguinte, em qualquer ponto intermediário que eu marque aqui no desenho, você vai ter tanto cinética quanto potencial elástica. Nas situações que são um pouco mais assim importantes de serem estudadas, que são os extremos e no meio, no relaxamento, você tem um ou você tem outro. Em qualquer outra posição, você tem uma mistura dos dois, um pouco mais para um e um pouco menos para outro, de acordo com a troca que eu comentei, tá? À medida que eu saio dessas posições extremas, você vai perdendo a elástica e vai ganhando cinética e vice-versa. Isso quer dizer que eu posso até pensar assim, ó, qual é a energia mecânica que está envolvida, então, aqui no MHS? É sempre a soma de uma cinética com uma potencial elástica. Mas aí, no caso, o que vai ser a energia, no caso, a energia potencial elástica que eu tenho? A energia potencial elástica, num instante qualquer ali dentro, ela vai dar um meio de Kx2. A na extremidade que está dando um meio de Ka2, porque nas extremidades eu estou usando x igual a ou menos A. A energia mecânica, gente, você tem que perceber que ela, que é a soma dessas duas, na verdade, assim, eu não tenho conservação de energia. Se eu num instante qualquer sei que a energia potencial elástica deu Ka ao quadrado sobre 2 e aqui deu 0, se eu fizer a conservação desse instante para qualquer outro genérico, eu estou fazendo o quê, ó? Se eu tenho ponto A e ponto B, eu estou comparando a energia mecânica em A e energia mecânica em B. A energia mecânica em A vai ser o quê? Cinética mais potencial elástica. Então, nesse ponto aqui, acaba dando somente 0 mais K ao quadrado sobre 2. Se eu fizer em qualquer outro ponto, é outra energia cinética mais outra energia potencial elástica. O importante é você perceber que, como aqui eu não tenho atrito, lembrando de até que por isso mesmo é importante a gente lembrar que isso aqui é sem atrito, eu vou ter essa conservação a todo momento e eu posso pegar um valor que eu já sei que é certo, que é esse aqui na extremidade, que no extremo a energia mecânica total aqui vai dar o quê? K ao quadrado sobre 2. E falar que isso é justamente a soma da energia cinética com a energia potencial elástica a cada momento. Então, a energia mecânica aqui no MHS é sempre dado por um meio de K ao quadrado. E a energia potencial elástica é um meio de Kx2, podendo um chegar a ser igual ao outro quando estiver nos extremos do movimento. Beleza? Então, assim, como essa energia mecânica aqui é constante, como é que vai ficar o desenho dela? E primeiro, como é que vai ficar o desenho da energia potencial elástica, galera? O que é um meio de Kx2? Se eu falo que eu tenho um número vezes Kx2, 1 meio vezes Kx2, ó, olha aqui no rascunho, é alguma coisa vezes x ao quadrado. Isso lembra y igual a x2. Isso lembra a fórmula de uma parábola, de uma função do segundo grau. Então isso é uma parábola com concavidade para cima, né? Já que o K aqui é positivo. Então o desenho, no caso que eu terei, da energia potencial elástica, vai ser isso daqui. Lembrando que o x está oscilando de menos A até A. Beleza? Então esse azul aqui é a energia potencial elástica. A energia mecânica, ela vai ser justamente o valor maior possível que essa energia pode ter. Porque como é um meio de Kx2, ó, quando o x é igual a A, lá em cima você encontra justamente um meio de K ao quadrado. Mas esse meio de K ao quadrado é também a energia mecânica do sistema, que é constante. É o tempo todo o meio de Ka2. Como ela se distribui entre cinética e elástica, que é o problema. Mas ela é constante nesse valor. E se é constante, minha gente, como é que eu desenho de uma linha constante? É uma linha horizontal. Como é que eu desenho de uma função constante, né? É uma linha horizontal. Então essa linha amarela aqui é a energia mecânica, tá? Bom, beleza. Como é que ficaria o gráfico da energia cinética, gente? Um pessoal mais safo vai falar, pô, vai ser a mecânica, que é constante, menos isso daqui, né?
Tem uns parangolê aí de menos na frente da função, se rodopia lá para baixo, se fica de cabeça para baixo e por aí vai. Só que eu não vou fazer isso contigo, não. O cara que é muito ruim em física vai boiar se eu falar isso. A gente pode analisar as situações que eu tenho e perceber o seguinte. Aqui, nesse ponto, no ponto zero, a energia potencial elástica ela é igual a zero porque eu estou passando pelo ponto onde o bloco está relaxado. E por outro lado, a energia cinética é a maior possível. E qual é o maior valor que a energia, tanto potencial elástica quanto cinética, podem ter aqui? É a energia mecânica. Ou uma é zero, e aí a potencial elástica, que é o meio de K2, ou a potencial elástica é zero, e aí vai ser a cinética, que vai ser o meio de K2. Quando uma é nula, a outra é a maior possível. E o maior possível é aqui em cima, tá? Por outro lado, o que acontece? Quando todos os extremos menos A e mais A, você repara que não tem velocidade. Então a energia cinética em cada um desses pontos é igual a zero. Então, nas extremidades, a energia cinética vai ter que ser zero. Então esse gráfico rosa que eu tenho aqui é o gráfico justamente da energia cinética aqui no meu MHS, no sistema massa-mola, tá? Então você dá frente, você dá um print nisso. Essa parte é mais pesada, essa matéria é uma matéria pesada, que não é dada direito no ensino médio, quando é dada, né, gente? Então, assim, eu recomendo que você que é nosso assinante, que não esteja vendo a gente na área aberta, lá no YouTube, que você reveja a aula várias vezes, porque isso aqui realmente é um assunto que merece ser estudado com afinco, principalmente o pessoal que vai fazer prova militar ou prova da FUVEST, por exemplo, tá? Quem vai fazer uma UERJ da vida, por exemplo, eu recomendo que, assim, baseado em provas anteriores, você tenha apenas uma breve noção do que se trata o MHS e por aí vai, que já está muito bom. Quem vai fazer prova Brasil afora, e aí quando eu falo FUVEST, já simbolizo tudo que não é do Rio, que a gente do Fabricadê do Rio, então a gente sabe que tem ou o Enem ou as outras provas que seguem outro ritmo, outro tipo de abordagem, e aí isso aqui pode cair sim, tá bom, pessoal? Tanto em primeira, quando houver numa segunda fase, tá? Então, espero que você tenha adorado essa aula. É uma aula que, como eu falei, merece revista, foi feita com todo carinho para você, para evitar fazer deduções necessárias, onde demonstrei precisamente para o cara entender. Revisa, faz o seu formulário, faz o seu caderno, faz o seu resumo, marca a gente no Instagram como se estiver estudando e fazendo resumo, que é muito maneiro isso, para ver que você realmente aí tá realmente focado no que você quer, tá? Apesar de tudo isso que tá acontecendo. Beleza, gente? Tranquilo, forte beijo, até mais. Não esquece, vá lá em www.fabricad.online, que lá você tem acesso a vários planos para Enem, Medicina e MIITA, também específicas como o FUVEST, o ERJ e também a SpaceX. Forte beijo, valeu, gente! Tchau, tchau!